Julian Croft estava na varanda de vidro do seu escritório no mezanino, uma silhueta nítida contra o caos intensamente iluminado da grande Oak Galeria abaixo. Sua mandíbula era um nó apertado e zangado. Abaixo dele, o frenesi de compras da tarde de sábado havia-se transformado em uma densa sopa de ansiedade. Uma criança estava desaparecida. Quer todas as saídas em bloqueio suave. Nível 1, ele latiu para o rádio preto elegante preso à sua lapela. Ninguém entra ou sai sem uma verificação visual da segurança. E me consiga uma unidade móvel na estrutura de estacionamento oeste, agora. Seus olhos, afiados e implacáveis, escanearam a massa de pessoas em movimento. Ele viu sua equipe de segurança uniformizada se movendo com eficiência praticada, embora ligeiramente frenética. Ele viu compradores abraçando seus próprios filhos mais perto, seus rostos pintados com medo vicário. E então ele o viu. Um velho, parado perfeitamente imóvel perto da fonte central, um boné de veterano desbotado de cor verde-oliva empoeirado em seus cabelos brancos. Ele não estava em pânico. Ele não estava boquiaberto. Ele estava apenas observando. Observando a cena com uma calma desconcertante que irritava os nervos de Julian. Julian estalou no rádio, sua voz um rosnado baixo de comando. Aquele velho perto da fonte. Ele é uma obstrução visual e uma potencial responsabilidade. Tiro do saguão principal. Diga a ele para ir tomar um café ou ir para casa. Julian desligou o rádio, seu julgamento passado tão rápida e friamente quanto uma geada de inverno. Em seu mundo de riscos calculados e resultados controlados, um velho parado era uma variável que ele não precisava, um pedaço de desordem no meio de sua crise. Ele virou as costas para a cena, confiante de que sua ordem seria cumprida, que a desordem seria removida. Ele tinha um protocolo para gerenciar, um desastre para conter. Ele não tinha como saber que o homem que ele acabara de dispensar como uma responsabilidade tinha a única chave, a única solução que nenhum protocolo jamais poderia fornecer. Ele acabara de descartar a única pessoa que poderia salvá-los a todos, e a jornada para entender esse erro desvendaria tudo o que Julian Croft pensava saber sobre força, valor e os heróis silenciosos que andam invisíveis entre nós. Arthur Pendleton tinha 78 anos. Ele morava em um pequeno apartamento meticulosamente limpo, a 3 baldeações de ônibus da galeria. O ar em sua casa cheirava levemente a polidor de limão e livros antigos. Em uma pequena mesa ao lado de sua poltrona favorita, havia uma única fotografia moldurada em prata de uma mulher sorridente com olhos gentis e uma menina com um sorriso brilhante e banguela. Sua esposa, Eleanor, e sua neta, Lily. Ambas se foram agora, deixando para trás um silêncio no pequeno apartamento que muitas vezes era mais alto do que qualquer ruído. Sua vida havia sido de serviço, primeiro ao seu país nas úmidas e emaranhadas selvas de uma guerra há muito tempo passada, depois à sua família, e agora, nos longos e silenciosos anos de sua viuvez, ele servia à memória. Todas as manhãs, ele vestia uma calça impecavelmente passada e uma simples camisa polo. Ele cuidadosamente colocava o boné de veterano em sua cabeça, seu tecido amaciado por décadas de sol e chuva. O shopping não era um destino de compras para ele, era uma paisagem de vida. Ele se sentava nos bancos, tomando um único café pequeno por horas, não por mesquinhez, mas por um desejo de simplesmente fazer parte da corrente constante do mundo. Ele observava adolescentes se apaixonarem, famílias discutirem sobre coisas triviais, crianças darem seus primeiros passos determinados longe de suas mães. Ele era um espectador silencioso e discreto do grande e confuso espetáculo da existência cotidiana. Era seu antídoto para a quietude esmagadora de seu apartamento vazio. Sua quietude era frequentemente confundida com vacância, sua imobilidade com enfermidade. Mas por trás de seus olhos azuis pálidos, uma mente afiada por décadas de observação estava constantemente em trabalho. Ele notava coisas. Ele via a mudança sutil na postura de um segurança que sinalizava o fim de um longo turno. Ele reconhecia o tremor quase imperceptível na mão de uma jovem enquanto ela esperava por uma entrevista de emprego na loja de departamentos. Ele via os padrões no caos, as histórias não ditas que se desenrolavam em olhares fugazes e gestos apressados. E ele carregava uma habilidade, uma linguagem silenciosa aprendida em um lugar de amor profundo e perda ainda maior. Ele havia aprendido a língua americana de sinais para Lily, sua neta, que havia nascido em um mundo de silêncio. Sua doença a levou aos 6 anos, mas a linguagem permaneceu, uma relíquia linda e agridoce de um amor que ainda o definia. Era uma linguagem privada, uma chave para uma porta que ele raramente abria para qualquer outra pessoa. Senhor, disse ele, a palavra senhor uma arma de condescendência. Esta é uma situação segura, sendo tratada por profissionais. Sua presença aqui está complicando as coisas. Se não pode ajudar, por favor, fique fora do caminho. Mark, o sempre leal cão de guarda de Julian, parou ao lado dele. Ele olhou Arthur de cima a baixo, observando o boné gasto e os ombros ligeiramente curvados, e sorriu.
Nós damos conta, velhote, disse ele, dando um tapinha no ombro de Arthur com familiaridade condescendente antes de se virar para seguir Julian. A dispensa foi absoluta. A humilhação foi pública. Uma pequena onda de risadas veio de alguns adolescentes próximos. Arthur sentiu uma dor familiar e surda de ser tornado invisível. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente os observou partir, seus olhos azuis pálidos não contendo raiva, apenas uma tristeza profunda e silenciosa. Eles estavam olhando, mas não estavam vendo. Eles estavam procurando por um corpo, uma forma, uma criança em uma camisa azul. Ele sabia que era preciso procurar o medo. Era preciso pensar como uma alma pequena e aterrorizada. Ele respirou fundo, virou-se dos profissionais e começou sua própria busca silenciosa e metódica. 1 hora se passou. Foi uma eternidade. O bloqueio suave havia se tornado um bloqueio rígido. A polícia estava a caminho, e Julian já podia sentir o hálito quente dos repórteres de notícias locais em seu pescoço. Seu sistema de segurança de última geração, sua equipa altamente treinada, seus protocolos meticulosos, tudo isso havia falhado. O menino, Leo, havia desaparecido como se no ar. Todas as lojas foram revistadas 2 vezes. Todos os banheiros, todos os depósitos, todos os cantos dos vastos estacionamentos. Nada. Julian estava de volta ao seu escritório, as paredes de sua fortaleza de vidro parecendo que estavam se fechando. Ele andava como um animal enjaulado, o rádio em seu quadril crepitando com atualizações infrutíferas. Setor 4, limpo, ala leste, negativo, ele bateu a mão na mesa, o estalo agudo e quando na sala silenciosa. Ele havia falhado novamente. O fantasma de sua humilhação passada ergueu-se diante dele, sussurrando manchetes e desgraça pública. Em sua frustração, ele se virou para os monitores, rebobinando a filmagem do saguão central. Ele assistiu aos momentos iniciais do caos novamente, seu dedo pairando sobre os controles. Seus olhos continuavam a se prender na figura do velho. Enquanto sua própria equipe se espalhava em uma grade pré-planejada, Arthur se movia com uma lógica diferente. Ele viu o velho caminhar lentamente até a loja de doces, espiar atrás da grande máquina de chicletes, depois se mover para o complexo de cinema, seus olhos examinando as portas escuras e recuadas onde os posters de filmes eram exibidos. Ele não estava com pressa. Ele estava pensando. Ele verificou o quiosque de achados e perdidos, falou brevemente com o atendente, depois seguiu em direção ao corredor de serviço perto da praça de alimentação, uma área proibida ao público. Julian sentiu um lampejo de algo diferente de irritação. Era uma lasca microscópica e relutante de intriga. Os movimentos do velho não eram aleatórios. Eles seguiam um padrão, uma lógica que o próprio sistema rígido de Julian havia perdido. Ele estava traçando o caminho que uma criança assustada poderia tomar, não um caminho lógico, mas um emocional. Do centro brilhante e barulhento para as bordas mais escuras e silenciosas. Nesse momento, uma nova voz irrompeu do rádio, ofegante e jovem. Eu o encontrei. Eu o encontrei. Ele está no armário de manutenção atrás do fliperama. Uma onda de alívio vertiginoso tomou Julian, tão potente que quase dobrou seus joelhos. Status, ele exigiu. O menino está bem. Ele está. Eu não sei, a voz, pertencente a um funcionário adolescente do fliperama, falhou. Ele está lá no canto. Ele não vai sair. Ele não vai falar. Ele está apenas, chorando. Julian já estava se movendo. Ele correu do seu escritório, desceu as escadas e atravessou o shopping agora silencioso. Uma pequena multidão havia se reunido perto do fliperama, contida por 2 de seus seguranças. Mark estava lá, apontando uma lanterna para o armário escuro e estreito. Julian abriu o caminho até a frente. Lá, encolhido atrás de uma pilha de enceradeiras e produtos de limpeza, havia uma pequena forma em uma camisa azul. O menino, Leo, tinha o rosto enterrado nos joelhos, seus pequenos ombros tremendo com soluços silenciosos. Leo. Mark disse, sua voz muito alta, muito áspera. Está tudo bem, amigão. Estamos aqui para ajudar. Sua mãe está esperando. O menino apenas estremeceu, apertando-se ainda mais no canto. Ele soltou um pequeno e aterrorizado gemido. Tragam a mãe, Julian ordenou. Talvez ele responda a ela, mas ele sabia, com um sentimento de aflição, que no estado de terror elevado da criança, nem mesmo a voz de sua mãe seria suficiente. Eles tentaram por vários minutos. Eles ofereceram doces. Eles falaram em tons suaves e persuasivos. Nada funcionou. O menino estava preso em uma prisão de seu próprio medo. E então, uma figura moveu-se silenciosamente pela linha de seguranças. Era Arthur. Ele não havia chegado com a pressa frenética dos outros, mas com o mesmo passo firme e sem pressa de antes.
Ele olhou para além de Julian, para além de Mark, seus olhos fixos na pequena forma trêmula no armário. Ele não via um problema a ser resolvido, mas um coração aterrorizado a ser acalmado. Ele voltou seu olhar calmo para Julian. Ele está muito assustado para ouvir, disse Arthur, sua voz baixa e firme. Palavras são apenas ruído para ele agora. Ele fez uma pausa, sua expressão ilegível. Acho que posso ajudar. Julian o encarou. Ele viu o boné desbotado, as mãos enrugadas, as roupas simples. Todo o instinto, toda a cicatriz de seu passado, gritava para ele dispensar aquele homem, para confiar nos profissionais, para chamar paramédicos ou psicólogos infantis. Mas seus profissionais haviam falhado. Seus protocolos haviam falhado. Ele olhou dos olhos confiantes e compassivos de Arthur para a criança aterrorizada no armário, e viu o abismo entre seu mundo de sistemas e a realidade crua e humana da situação. Ele não tinha outras opções. A máquina de sua autoridade havia parado. Ele engoliu a pílula dura e amarga de seu orgulho. Parecia cascalho em sua garganta. Ele deu um único e brusco aceno de cabeça. Faça isso. O momento foi um vácuo. O burburinho ansioso da multidão, o estalo dos rádios, o mundo inteiro parecia silenciar. Mark lançou a Julian um olhar de descrença, mas Julian o ignorou. Seus olhos estavam fixos em Arthur. O velho veterano não disse mais uma palavra. Ele entregou seu boné a um guarda próximo e lentamente, com os movimentos cuidadosos da idade, ajoelhou-se no chão frio de azulejos. Ele não tentou se aproximar demais. Ele permaneceu na entrada do armário, dando espaço ao menino. Ele simplesmente se ajoelhou ali por um longo momento, uma figura de paciência tranquila, deixando os sentidos cheios de terror da criança se ajustarem à sua presença. Os soluços silenciosos de Leo engasgaram. Ele espiou através da cortina de seus próprios braços, seus olhos arregalados e molhados de lágrimas, e viu o velho ajoelhado diante dele. Então, Arthur levantou as mãos. Eram mãos envelhecidas, calejadas, as mãos de um homem que conhecera o trabalho e as dificuldades. Mas elas se moviam com uma graça impossível. Ele levou a mão direita ao peito, com o polegar estendido, e bateu 2 vezes. O sinal para amigo. O menino parou de chorar. Sua cabeça se ergueu completamente. Ele observava, hipnotizado. As mãos de Arthur moveram-se novamente, um gesto fluido e questionador. Você está perdido. Um suspiro percorreu a pequena multidão de curiosos. A mandíbula de Mark estava ligeiramente aberta. Julian sentiu uma sensação estranha e formigante na pele, como se estivesse testemunhando algo sagrado. O garotinho, Leo, olhou para as mãos de Arthur por um longo momento. Então, hesitantemente, sua própria mão pequena e trêmula se ergueu. Ele fez um gesto desajeitado e infantil, um movimento tremulante perto do peito. O sinal para assustado. Arthur assentiu lentamente, sua expressão de profunda empatia. Ele respondeu com sinais, seus movimentos lentos e claros, como uma história sendo contada no ar. Eu entendo. Está barulhento lá fora. Aqui dentro é seguro. Ele apontou para o armário, depois apontou para o próprio peito. Meu nome é Arthur. Qual é o seu nome? Leo observava, seu rostinho uma tela de compreensão nascente. Ele usou os dedos para soletrar, hesitantemente, Leo. Um sorriso gentil tocou os lábios de Arthur pela primeira vez. Ele respondeu com sinais, Leo. Esse é um nome forte. Como um leão. Ele fez o sinal de leão, uma mão em forma de garra imitando uma juba ao redor do rosto. Pela primeira vez em mais de 1 hora, um som veio do menino. Foi uma risadinha minúscula e aquosa. Arthur continuou a conversa silenciosa. Sua mãe está esperando. Ela está muito triste. Ela quer te dar um grande abraço. Ele imitou um abraço enorme e envolvente. Você me deixaria levá-lo até ela? Eu segurarei sua mão. Eu não vou soltar. Ele estendeu a mão aberta, com a palma para cima, uma oferta simples e inabalável de confiança. Leo olhou para a mão estendida. Ele olhou para o rosto gentil e paciente de Arthur. Então, com uma deliberação que parecia exigir toda a coragem de seu pequeno corpo, ele começou a rastejar para fora de trás da enceradeira. Ele ignorou os seguranças, os curiosos, a figura imponente de Julian Croft. Ele se arrastou para a frente e colocou sua pequena mão na mão grande e envelhecida de Arthur. Os dedos de Arthur fecharam-se suavemente em torno dos seus. Ele se levantou lentamente, segurando a mão do menino com segurança. Ele conduziu Leo para fora do armário escuro e para o espaço claro e aberto do shopping. A multidão se abriu para eles como por decreto real. No final do corredor recém-formado, a mãe de Leo esperava, com as mãos apertadas na boca, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto.
A reunião foi uma tempestade de emoções que não deixou nenhum olho seco. Enquanto a mãe envolvia o filho, soluçando o nome dele, ela olhou para Arthur com uma gratidão tão imensa que não precisava de palavras. Depois de alguns momentos, quando a onda inicial de emoção atingiu o pico, Julian Croft deu um passo à frente. Sua armadura usual de arrogância havia desaparecido, despojada. Ele parecia humilde, profundamente abalado. Ele estava diante de toda a sua equipe de segurança e dos demais compradores. Atenção, por favor, disse ele, com a voz instável, mas clara. Ele olhou diretamente para Arthur. Hoje, nossos sistemas falharam. Nosso treinamento falhou. Eu falhei, ele respirou fundo. Todos nós fomos lembrados de que a maior força, a ferramenta mais eficaz, nem sempre está em um uniforme ou um título. Está na compaixão. Está em uma habilidade que não conseguimos ver porque não estávamos procurando. Ele se virou para encarar Arthur completamente. Sr. Pendleton, disse ele, o nome pronunciado com um profundo e recém-descoberto respeito. Em nome da grande OA Galeria, quero agradecer-lhe. E quero pedir desculpas pela minha ignorância anterior, ele estendeu a própria mão. Você fez mais por aquele menino em 2 minutos do que toda a minha equipe poderia fazer em 1 hora. Arthur simplesmente pegou sua mão e a apertou com firmeza e perdão. Naquele aperto de mão, um mundo de status, julgamento e orgulho se dissolveu. Na manhã seguinte, Arthur recebeu uma ligação. Era assistente pessoal de Julian Croft, solicitando sua presença no escritório do gerente do shopping. Arthur pegou o ônibus, sua mente calma. Ele esperava um vale-presente, talvez, ou um agradecimento mais formal. Ele não esperava ser escoltado até o escritório estéril, com paredes de vidro, que ele só havia visto de baixo. Julian se levantou para cumprimentá-lo, não por trás de sua enorme mesa, mas pela porta. Ele estava vestido com um suéter simples, não um terno. A tensão havia desaparecido de seus ombros. Arthur, disse ele, usando seu primeiro nome. Por favor, entre. Café. Eles se sentaram em poltronas de frente um para o outro, não através da mesa de poder. Julian foi direto. Tenho pensado, ele começou. Muito. O que você fez ontem? Foi uma aula magistral. Eu quero isso aqui. Permanentemente. Quero oferecer-lhe uma posição como consultor sénior de segurança, especializado em circunstâncias especiais. O salário seria substancial. Você responderia apenas a mim. Foi uma oferta que mudou a vida. Mais dinheiro do que Arthur tinha visto em décadas. Uma posição de respeito e autoridade. Arthur ouviu pacientemente, com um pequeno e pensativo sorriso no rosto. Quando Julian terminou, ele tomou um gole lento de seu café. Sr. Croft. Julian, ele se corrigiu. Agradeço a oferta mais do que você imagina. É uma coisa nobre e generosa. Mas não estou procurando emprego. Estou aposentado, ele pousou a xícara. O que fiz ontem? Não fiz por dinheiro ou por um título. Fiz porque precisava ser feito. Porque eu podia. O rosto de Julian caiu ligeiramente, um vislumbre da antiga decepção. Ele tentara resolver este novo problema da única maneira que conhecia, com dinheiro e status. Mas Arthur não havia terminado. No entanto, ele continuou, com uma nova luz nos olhos, tenho uma ideia. Se você está falando sério sobre fazer uma mudança, ele se inclinou para a frente. E se ensinássemos a todos? Não apenas segurança. Os funcionários dos quiosques, a equipe de limpeza, os balconistas. E se criássemos um programa para treiná-los a reconhecer e ajudar pessoas vulneráveis? Uma criança perdida, um idoso confuso, alguém tendo um ataque de pânico. Poderíamos ensiná-los a desescalar, técnicas simples de comunicação, linguagem de sinais básica para emergências. Poderíamos tornar este shopping o lugar mais seguro e compassivo possível, ele fez uma pausa. Ficaria feliz em ajudá-lo a construir isso. Não como um funcionário. Como um parceiro. Julian o encarou. A ideia era maior, melhor e mais profunda do que sua própria oferta desajeitada. Não se tratava de contratar um especialista, tratava-se de levar a todos. Era sobre comunidade, não comando. Era uma solução enraizada no próprio elemento humano em que ele sempre desconfiara. Naquele momento, a transformação de Julian estava completa. Uma parceria, Julian disse, um sorriso genuíno e espontâneo se espalhando por seu rosto. Gosto do som disso. Vamos chamá-lo de Protocolo Pendleton. A colaboração deles começou imediatamente. Julian, com seus formidáveis recursos e perspicácia logística, superou todos os obstáculos burocráticos. Arthur, com sua sabedoria tranquila e vasta experiência, projetou o currículo.
A primeira sessão de treinamento foi realizada um mês depois em uma das lojas vagas do shopping. Os participantes eram uma mistura de seguranças, funcionários da limpeza e jovens trabalhadores do varejo, todos um pouco céticos. Mark, o chefe de segurança, sentou-se na primeira fila, com os braços cruzados, sua expressão duvidosa. Arthur começou não com regras ou diretrizes, mas com uma história sobre um jovem soldado em seu pelotão que havia perdido a audição em uma explosão, e como aprender a se comunicar com ele havia salvado a vida do homem mais de uma vez. Ele falou sobre sua neta, Lily, e o mundo de alegria que a linguagem de sinais havia aberto para eles. Suas histórias não eram sobre procedimento, eram sobre conexão. Ao final da sessão de 2 horas, a atmosfera na sala havia mudado. Mark, o cético endurecido, foi ao primeiro a se levantar, praticando o sinal de ajuda com um olhar de intensa concentração. Ele se tornou o aluno mais dedicado de Arthur, muitas vezes ficando até tarde para fazer perguntas. Em 6 meses, o Protocolo Pendleton foi um sucesso retumbante. Todo funcionário da grande ou a galeria usava um pequeno e discreto broche em seu uniforme, um design simples de 2 mãos abertas, significando que estavam treinados e prontos para ajudar. A atmosfera do shopping suavizou. Os compradores notaram a mudança. A equipe parecia mais consciente, mais engajada, mais humana. Julian, inspirado pelo sucesso do programa e sua crescente amizade com Arthur, foi um passo além. Ele encomendou a reforma de uma área de lounge subutilizada perto da praça de alimentação. Guiados pela contribuição de Arthur, eles a transformaram em Lewis Landing, um espaço tranquilo designado para qualquer pessoa que experimentasse sobrecarga sensorial. Tinha painéis de isolamento acústico, iluminação suave, cadeiras confortáveis e uma pequena biblioteca de livros infantis, incluindo vários sobre linguagem de sinais. Tornou-se um santuário, um testemunho da nova filosofia do shopping. A amizade entre os 2 homens aprofundou-se. Julian via-se a parar no modesto apartamento de Arthur não por negócios, mas apenas para conversar. Ele aprendeu sobre Eleanor, sobre Lily, sobre as medalhas que Arthur guardava numa caixa de cedro. Arthur aprendeu sobre a solitária escalada de Julian ao sucesso e as traições pessoais que o tinham isolado do mundo. Eles eram um par improvável, o gerente milionário e o veterano tranquilo, mas tinham encontrado um no outro uma peça que lhes faltava. Julian, que tinha tudo menos conexão, encontrou um mentor e um amigo. Arthur, que vivia com os fantasmas do seu passado, encontrou um novo propósito e uma maneira de garantir que o seu legado de bondade continuaria. Um ano depois de Leo ter sido encontrado, Julian e Arthur estavam nos fundos de um grande salão de baile num hotel de Chicago. Eles eram os oradores principais na Conferência Nacional de Segurança no Retalho. Julian tinha insistido. Quando chegou a sua vez de falar, Julian caminhou até ao pódio e olhou para um mar de rostos como o seu costumava ser, confiantes, cínicos e obcecados com o resultado final. Durante anos, acreditei que a segurança era sobre tecnologia, muros e controlo, disse-lhes. Eu estava errado. O maior ativo que alguma vez terão não está num balanço. É a pessoa a lavar os vossos chãos. É o adolescente a vender pretzelos. É o velho tranquilo sentado junto à fonte. Ele então contou-lhes a história de Leo e Arthur. Quando terminou, apresentou Arthur, que recebeu uma ovação de pé que durou 3 minutos completos. De volta à galeria algumas semanas depois, Julian e Arthur estavam juntos na varanda do mezanino, olhando para a cena familiar e movimentada. Eles observaram uma jovem mãe, distraída pelo telefone, perder momentaneamente o rastro do seu filho pequeno. A menina começou a vaguear em direção às escadas rolantes, o seu rosto começando a enrugar-se de medo. Antes que o pânico pudesse instalar-se, uma jovem do quiosque de café, uma das primeiras estagiárias de Arthur, ajoelhou-se, fez o sinal gentil de amigo e calmamente guiou a criança de volta à sua mãe aliviada. O evento inteiro durou menos de 10 segundos. Julian e Arthur trocaram um olhar. Era um olhar de realização partilhada, de uma vitória tranquila e profunda. O sistema funcionou. O verdadeiro valor, Julian agora entendia, não era medido em margens de lucro ou preços de ações. Era medido em atos de bondade, em momentos de conexão, na coragem de ver para além do uniforme e do título, até ao coração da pessoa que estava dentro. Os verdadeiros tesouros não estavam trancados em cofres, mas andavam livremente pelos corredores lotados do mundo, muitas vezes invisíveis, esperando apenas que alguém tivesse a humildade de olhar e a sabedoria de finalmente ver.